Graça e paz. Podem se sentar. Graças a Deus, que em Cristo tem nos conduzido em vitória. Graças a Deus que em Cristo tem nos trazido até aqui nesta noite para adorar o nome dEle, para sermos edificados no Senhor. Eu quero trazer uma meditação essa noite, na palavra do Senhor que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 até o 8. Quem puder acompanhar, amém, se não vocês ouçam com atenção, são poucos versículos, podem ficar assentados. A palavra do Senhor nos diz em 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Amém. Glória a Deus. Esse é um versículo muito conhecido, que o apóstolo Paulo escreveu, e que nós, quando lemos, gostamos muito. Nós olhamos e pensamos, que lindo, né? E muita gente fala, combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé. Mas só que quando nós vamos analisar o contexto de tudo isto, nós vemos que foi escrito em um momento muito difícil, em meio a perseguições, em meio a privações, em meio a dificuldades, em meio a dores, em meio a muito cansaço. E é isso que eu quero falar nesta noite, sobre cansaço. Porque quando nós falamos combati o bom combate, combate fala o quê? De luta? De milícia? De militar? Então fala também de cansaço. Porque quem está militando, quem está na posição de estar guerreando, de estar trabalhando, ele se cansa muito. E qual de nós pode dizer que em algum momento já não passou por um momento de exaustão espiritual, emocional ou física? E todos nós sabemos que esse cansaço, seja ele em qualquer área da nossa vida, ele vai interferir em outra área. O cansaço excessivo físico, ele também vai trazer um cansaço emocional. Ele vai também mexer com a nossa espiritualidade. Ele vai trazer, muitas vezes, uma falta de alegria. O excesso do cansaço nos tira a alegria, nos tira o ânimo, nos tira a vontade de prosseguir. E nesta vida cristã, muitas pessoas, além de passar por todos esses momentos, eles chegam a um momento em que eles desistem. E é o que nós mais temos visto. Pessoas que começam uma boa carreira, combatem um bom combate, têm uma carreira próspera, têm um ministério abençoado, conseguem agregar vidas, conseguem edificar vidas, mas chega um momento que a exaustão vem na vida dele, o cansaço chega e a pessoa faz uma coisa que não deveria fazer, que é a desistência. Nós podemos desistir no meio da caminhada. E é que o apóstolo fala, eu combati o bom combate, completei a carreira e eu guardei a fé.
Ele está dizendo: eu passei por tudo, todas as dificuldades, perseguições, açoites, fome, naufrágios, medo, eu tive que fugir, mas sabe o que eu fiz? Eu perseverei, eu continuei, eu guardei a minha fé, eu militei e eu guardei a minha fé, e agora só tem uma coisa: eu espero a coroa da justiça que me está guardada. E eu quero começar falando aqui nesta noite que o cansaço se vence com o poder da persistência. Paulo foi um homem persistente. Ele teve muitos momentos em que ele teve a oportunidade de desistir, mas ele não desistiu. Nos momentos mais difíceis, de fragilidade, porque ele era homem, ele não era Deus na terra, era cheio de entendimento, tinha dons espirituais, era um homem forte, mas era homem. E como homem, ele poderia ter desistido, porque o cansaço mexe conosco, mexe com a nossa mente, mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso físico, e às vezes nós olhamos e pensamos: para quê? Para que tanto cansaço? Vai valer a pena? Será que eu não posso ter um momento mais tranquilo? Chega! Mas o apóstolo fala: eu prossegui, eu perseverei. E esta mensagem traz isso para nós. No momento do cansaço, e nós sabemos que nos dias atuais, todos nós temos momentos de cansaço. Nós somos muito exigidos profissionalmente, somos exigidos na família, temos uma responsabilidade grande em todas as áreas da nossa vida. E nós não paramos. Tem momentos que você pensa e fala assim: qual é o momento do meu descanso? Não tem descanso. Levanta cedo, vai a semana toda, final de semana você tem igreja e você ainda fica pensando: tem coisas que eu não fiz, tem coisas que ainda tem por fazer. Mas nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar. Se você quer conquistar, se você quer alcançar a coroa da justiça, então é necessário a perseverança. Continuar firme nos dias difíceis. Continuar perseverando quando tudo parece contrário. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Tudo parecia contrário na vida dele. Ele estava numa posição e a vida dele mudou. E não mudou devagarinho, não. Mudou de uma vez. Tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que ele lutava, ele teve que paralisar e pensar: peraí, eu preciso repensar tudo isso. Porque ele teve um encontro com Jesus. E nesse encontro, com certeza, ele entrou em parafusos. Ele teve que parar, repensar tudo aquilo que ele fez e mudar a sua trajetória. E essa trajetória não foi uma trajetória de paz, de tranquilidade. Foi paz, sim, mas sabe qual a paz? A paz aqui dentro, em Cristo. Mas fora disso, ele estava em constante batalha, em constante oposição. Pessoas que lutavam todos os dias contra a vida dele, pessoas que se levantavam contra ele. Perseguições, fome, naufrágios, medo, cansaço, calabouços, lugares escuros em que ele ficou preso, muito tempo na prisão, mas ele ficou quieto. Ele aproveitou aquele momento para evangelizar. Aproveitou cada momento, a tempo e fora de tempo, para ministrar a palavra. Sabe por quê? Ele entendeu o seu chamado. Ele entendeu quem ele era. Ele buscou para saber quem eu sou, qual o chamado que Deus tem para mim.
Então isso me faz perseverar. Quando nós paramos de perseverar, quando nós desistimos, é porque nós estamos perdendo a visão. É porque nós estamos perdendo a nossa identidade cristã. E precisamos pensar nisto. Precisamos pensar como é que está a nossa identidade cristã, porque a nossa identidade cristã, ela nos faz perseverar sempre. Quando eu tenho uma identidade cristã, eu não perco a visão e eu vou continuar sempre na posição que Deus tem requerido de mim. E quando nós olhamos para isso, nós vemos outros personagens na Bíblia também que perseveraram, como Jó, que passou por momentos tão difíceis, mas ele perseverou crendo no Senhor, na posição que ele estava. Nós vemos a vida de José, que não teve uma vida fácil, teve uma vida muito difícil, mas em nenhum desses momentos nós vemos José murmurando, mas nós vemos ele perseverando. Tudo que acontecia com ele continuava com Deus. E tem um versículo muito pequeno que fala: e Deus era com José. Por que Deus era com José? Porque José era com Deus. Deus era com José porque José não se perdeu na sua caminhada. Ele era com Deus. Acontecia as coisas ruins, José não culpava a Deus, não questionava a Deus, mas José perseverava no caminho que lhe era proposto, sempre com uma esperança que um dia as coisas mudariam. E esse é um outro ponto que eu quero falar aqui. O cansaço se vence com a esperança da recompensa. Paulo tinha essa esperança da recompensa. E ele fala aqui: agora que eu fiz tudo, agora eu só estou aguardando a coroa que me está reservada. Ou seja, para que ele perseverasse tanto, havia uma esperança no coração dele. E a esperança, ela não pode sair do nosso coração. Nós precisamos buscar sempre um coração esperançoso nas coisas vindouras, no porvir, no Cristo que prometeu, no Cristo que não falha. Nós vemos também em José, quando José passou por tantas dificuldades, e que nós lemos a história dele, que eu amo ler e reler, sempre ele está lembrando, ele está sempre pensando que um dia ele sairia daquela posição. Um dia ele poderia sair, mas os anos foram se passando. Mas aqueles anos se passaram e ele não perdeu a esperança. Tem pessoas que esperam um ano e falam: chega, um ano é demais na minha vida. 2 anos. 2 anos é uma vida. Quando nós olhamos para José, quantos anos José esperou? Passando por processos. Mas cada processo que José passou, ele acrescentou na vida dele. Ele fez o melhor que ele pôde, porque ele tinha esperança que um dia as coisas mudariam. Só tem esperança quem crê em Deus. Só Deus pode nos trazer esperança. Se nós olharmos as circunstâncias, se nós olharmos o que nós estamos vivendo, muitos momentos podemos pensar: não tem jeito. José foi ali vendido como escravo. Ele tinha esperança que um dia ele deixaria de ser escravo. Ele foi preso e na prisão ele não perdeu a esperança. Quando a pessoa perde a esperança, sabe o que ela faz na prisão? Ela vai se unir com aqueles piores,
Ou ela vai sentar e deitar, esperar a morte chegar, esperar o tempo passar, mas não foi isso que José fez. Ele se viu e ele se diferenciou dos demais, porque havia esperança nele. Não é a circunstância que vai mudar a minha vida, mas é a minha vida que muda a circunstância. Eu passo por momentos difíceis, então eu preciso ter uma posição diferenciada, e a esperança faz a diferença. E a esperança, onde eu vou encontrá-la? Eu vou encontrá-la em Deus. Se eu tiver os olhos fixos em Deus, se eu buscar em Deus, se eu orar, o que nós vemos é que José tinha uma vida de comunhão com Deus. Sem uma vida de comunhão, nós não temos esperança. Sem uma vida de comunhão, nós vamos minando, a esperança vai minando no coração e você já não enxerga mais nada. Sabe o que você enxerga? Nós enxergamos a vida do outro. O outro está prosperando, o outro está acontecendo, a minha vida nada acontece. José não pensou assim. Na vida dele as coisas só aconteciam, começavam a melhorar, piorou de novo. Mas o que ele fez? Esperança no coração, perseverança na vida e uma vida de intimidade com Deus trouxe a vitória a José. Ele passou por cansaço? Com certeza. Por acaso escravo trabalha pouco? Escravo não é dono de si mesmo. Escravo tem um senhor. E quando ele tem um senhor, então é o senhor dele que manda nele. Então ele cansava. Ele trabalhava até a hora que era necessário trabalhar. E ele não podia se cansar, porque ele tinha um senhor. E isso é muito interessante nós pensarmos. Às vezes, por pouca coisa, estamos tão cansados, tão desanimados, e a obra do Senhor vai se perdendo. Vamos dar uma importância para a vida secular, vamos trabalhar para o dia a dia, mas eu estou tão cansada para fazer alguma coisa para o Senhor. Eu estou exausta, eu não aguento mais, mas não é isso que nós olhamos quando lemos a palavra do Senhor. Nós vemos homens e mulheres que, mesmo cansados, encontraram tempo para servir o Senhor da melhor forma possível. Isso que é mais importante, servir o Senhor com alegria, servir o Senhor com disposição, servir o Senhor por quem Ele é, servir o Senhor com esperança, servir o Senhor crendo nele. Ele pode mudar a minha história. Quando? Quando Ele quiser, porque a soberania é dele. Ele é soberano. Paulo entendeu isto. Quando Paulo converteu, as coisas tornaram-se muito difíceis para ele. Antes as coisas eram melhores. Quando ele converteu, as coisas ficaram muito difíceis. Ele parou? Não. Ele prosseguiu. Ele se tornou muito mais forte do que ele era. Ele se tornou um homem realmente apto para levar a palavra do Senhor. E quando o Senhor olha em nós, Ele sabe a nossa estrutura. Por isso Ele olhou para Paulo e falou: este é vaso precioso para mim. Os homens olhavam e pensavam: esse não, esse persegue os cristãos, esse nós temos medo, esse fez coisas maus. Mas o Senhor disse: vá lá, porque este é vaso precioso para mim. Então, quando nós olhamos para as pessoas e para nós mesmos, precisamos olhar para Deus e ver o que Ele está falando a respeito de nós mesmos. Através de Cristo, nós somos vasos preciosos para o Senhor. E vasos preciosos
perseveram e têm esperança. Vasos preciosos não param. Eles têm um propósito, são arregimentados para serem bons soldados, independente do momento. O soldado, quando ele entra na guerra, ele sabe o que espera ele. Não é verdade? Coisas boas ou coisas difíceis, a vida ou a morte, ou então fraturas, machucados, ou então emocionalmente destruídos. Mas ele sabe o que ele está, onde ele está entrando. E nós, quando entramos no Evangelho, precisamos entender isso também. Eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Então eu preciso entender o propósito dele para a minha vida, para poder combater o bom combate. Não é de qualquer forma. Não é para chegar e assentar num banco, louvar, ir para casa e cuidar da vida. É para combater o bom combate. É para trabalhar para o Senhor com vontade, com alegria, com disposição. Como você trabalha no seu emprego, como você tem horário para entrar, para sair, para servir. Com o Senhor, você não é obrigado a fazer tudo isso. Você faz voluntariamente, porque Deus não quer ninguém que faça por obrigação. Mas Ele quer alguém que seja voluntário, que tenha vontade de fazer por amor, porque Ele fez por amor. Quando Ele se deu por nós na cruz do Calvário, foi por amor. E quando eu entro na obra do Senhor, o que tem que ter no meu coração é amor. Amor pelas vidas, amor pelas obras, amor pelas pessoas. E nós precisamos começar a olhar o cansaço e deixar ele de lado. Parar de repetir tanto, estou cansada, estou cansado. Você sabe que quanto mais você fala, mais você fica? Aquilo vai entrando na sua vida e você vai se tornando mesmo mais cansado e mais cansada. E quando você olha para as pessoas, você não tem disposição para elas. Mas Cristo morreu por pessoas. Então nós precisamos ter disposição para servir a Deus através das pessoas. Eu amo a Deus, amando cada um de vocês. Eu sirvo a Deus, servindo cada um de vocês da melhor forma que eu posso. Uma coisa é certa, quem é que nos fortalece? É Cristo. Quem é que nos prepara? É Cristo. Quando é que Ele nos prepara? Quando estamos trabalhando. O bom soldado é preparado no campo. Ele pode até ter a teoria, mas realmente é preparado no campo. É na batalha, é na dificuldade, é na falta de água, é no medo, é no escuro. É ali que ele é preparado. É ali que ele tem experiência, é ali que ele se torna forte. E nós, como filhos e filhas de Deus, precisamos pensar, meditar e mudar a nossa postura nesse sentido. Mulheres e homens de Deus que se posicionam para serem bons soldados de Cristo, sem cansaço. Já viu soldado cansado? Alguém já viu? Soldado curvado? O soldado tem a mesma posição sempre. Ele é muito bem treinado para isso. Ele é treinado para se posicionar. Ele é bem treinado para se portar diante das situações, das pessoas. E nós também precisamos ser, e vamos aprender isso com Deus. Só em Cristo nós vamos conseguir isto. Outro ponto que eu quero falar aqui, o cansaço. Nós vamos vencê-lo em renovação
buscando renovação em Deus. Só Ele nos renova. Se depender do meu corpo, eu não tenho forças. Eu arrumo muitas desculpas e às vezes nem é desculpa, é cansaço mesmo. Mas quando eu volto-me para Deus, Ele me renova. Renova completamente. Renova o meu corpo? Sim. Renova o meu corpo, mas Ele renova a minha mente. Renova o meu emocional. Renova a minha vida espiritual. E para começar, tudo tem a ver com a vida espiritual. Tudo começa no mundo espiritual. Você quer ser renovado? Começa no mundo espiritual. Então vai ser renovado o corpo, a alma, a mente, a vida de Deus em você. A primeira coisa que precisamos é buscar a Deus na vida espiritual. E a própria palavra do Senhor, eu quero ler aqui, em Isaías, a própria palavra do Senhor nos mostra que Ele é aquele que nos renova. Em Isaías 40, só um instante. Isaías 40, versículo 29 até o 31, que diz: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Quem quer isso para a sua vida? Busquem em Deus. Se você quer ser renovado, é necessário buscar em Deus. Se você quer não se cansar, a palavra fala, os jovens se cansam e caem, mas aquele que busca no Senhor, ele é renovado, tem esperança, tem graça, tem vida de Deus nele e por isso não se cansa. O cansaço nos dias atuais tem tirado o foco de muitas pessoas, na vida secular, na vida espiritual principalmente. Estou tão cansada, então hoje eu não vou ler a Bíblia. Eu estou tão cansada, amanhã eu falo com o Senhor. E assim vai passando. Porque se eu não falo hoje, amanhã eu tenho menos vontade de falar. Se eu não leio a Bíblia hoje, amanhã eu deixo para depois. É sempre assim. Você pode ver a sua rotina. O que você não faz em um dia, no outro dia você não tem vontade. Tem pessoas que conversam muito comigo e falam: eu não fui na igreja no domingo. E no outro domingo eu não tive vontade de ir. E no outro eu não quero mais ir. Eu estou lendo a Bíblia em casa. Eu acho que eu vou congregar em casa. Mas isso é bíblico? Nunca foi. Porque faltou uma vez, enfraqueceu, achou bom ficar em casa, acomodou e no outro domingo não quis vir adorar o Senhor na casa do Senhor. Você pode adorar o Senhor na sua casa, você deve ter comunhão na sua casa, você deve ter comunhão com o Senhor sempre. José tinha comunhão sempre. Mas a Bíblia fala de nós termos uma comunhão coletiva, de nós estarmos juntos aqui, adorando o Senhor em um só corpo. Nós somos um em Cristo. Então, nós precisamos estar aqui. E se você não vem um dia, você vai ter que fazer muita força para vir depois. Por isso que as pessoas vão desfalecendo, porque vão tirando algumas coisas de sua vida e depois desfalece. No trabalho, você vai todos os dias, sabe por quê? Você tem um foco,
você tem um objetivo, você sabe o que você vai esperar. Mas eu quero dizer que na vida cristã, você também tem uma esperança, você também tem um foco, você também tem que buscar o porvir. O apóstolo Paulo fala: agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. O que ele está dizendo? Foque nos dias futuros, foque na eternidade. A vida não é só isso aqui. Nós temos um mundo espiritual, nós temos uma vida espiritual, precisamos focar nela, precisamos trabalhar para ela, precisamos alimentar a nossa vida espiritual, precisamos buscar a Deus, porque isto aqui, tudo vai passar, tudo vai passar, tudo que nós construirmos não vai ficar para nós, vai ficar aqui. Mas o que você construir no mundo espiritual, você está guardando lá no céu. É tesouro entesourado no céu. E nós, quando perdemos o foco, esquecemos o mundo do porvir, esquecemos da eternidade, esquecemos que somos mortais, que hoje nós estamos aqui, amanhã a Deus pertence. Por isso que antes os apóstolos falavam tanto: se Deus permitir, se Deus quiser, amanhã farei isto, porque amanhã eu não sei o que vai acontecer, somente Deus sabe. Eu tenho a esperança sim de levantar, de trabalhar, de fazer, mas a minha vida, a sua vida, ela pertence a Deus. Então nossa vida também deve ter uma parte reservada para Ele. Eu quero aqui finalizar falando que nós não podemos ser vencidos pelo cansaço. Quando nos deixamos vencer pelo cansaço, nós fracassamos. Todos aqueles que se vencem pelo cansaço na vida espiritual, porque às vezes na vida secular trabalha muito, envolve muito, vai até noite afora, mas para Deus, só um pouquinho. E chega uma hora que nem um pouquinho tem mais para Ele. Agora só um pouquinho, depois nem um pouquinho. Então nós não podemos nos deixar vencer pelo cansaço, porque é fracasso certo. Muitos estão desistindo, porque estão se deixando vencer pelo cansaço, por esta vida, pelo peso que tem carregado. Tem pessoas carregando pesos que não precisam. Precisamos ter foco, precisamos separar o que é prioridade e o que não é prioridade, para que possamos vencer. E em todo tempo, o que Cristo fez por nós foi para que nós sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em todas as áreas. Deus nos prometeu vida e vida em abundância. E esta vida em abundância envolve todas as áreas da minha vida, porque Ele se importa comigo no todo. Ele se importa com a igreja no todo. Deus se importa nos mínimos detalhes. Então precisamos começar a olhar para Ele, buscar mais a Deus, buscar o renovo de Deus, para que o cansaço não entre no meio da igreja. E nós comecemos a ver pessoas diferenciadas, alegres, ministérios fluindo, pessoas querendo trabalhar, pessoas querendo se dispor na obra de Deus, porque isso está faltando. Pessoas dispostas, pessoas que se dispõem a receber para dar. É isso que Deus quer. Eu recebo para dar. É um rio que corre na minha vida e vai alcançar a vida de outras pessoas.
Deus tem nos chamado para isso.